Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, meus amados irmãos, você ter a sua Bíblia, seu caderninho de anotações para tomar nota do título da mensagem, dos capítulos, dos versículos, para que você possa uma vez mais meditar na grandeza de Deus, no seu amor para com todos os homens, para com todas as nações, para que você entenda que onde quer que você esteja, você pode clamar a Deus, mas da forma como Paulo diz lá em Hebreus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. E assim eu declaro sendo a sua vida, na graça de Deus, se aproximando com sincero coração em plena certeza de fé. Que a graça de Deus, o alimento que nós recebemos, é a verdade que liberta. Para todos os povos e nações, assim eu recebo e declaro. Peço que você tome nota do título da mensagem que vamos meditar, que tem por título A Vocação dos Gentios. Nós estamos, amado, desde depois da cruz até os dias atuais e para as gerações futuras, nós estamos sendo chamados por Deus a viver na santa vocação, aprendendo a sua graça. Por Ele fomos convocados. Porque Jesus, nos dias da sua carne, ele veio estabelecer a verdade, ele veio estabelecer o reino, mas ele veio para os seus, para o povo judeu. Mas como diz as profecias, os seus o rejeitaram. Como também diz na profecia, chamei povo meu ao que não era meu povo, lá em Oséias. Chamei povo meu ao que não era o meu povo. Então, a princípio, no passado, Deus se manifestou ao povo judeu, mas na vinda de Cristo, eles não aceitaram Ele como o Messias, como o Cristo de Deus. E nós, que somos um povo gentil, ou seja, um povo não judeu, então todas as nações e línguas que não são judeus, são gentios, segundo a Bíblia. Então, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele diz, chamei povo meu ao que não era meu povo, porque os seus, os judeus, o rejeitaram. Mas os gentios, que somos nós, temos recebido a graça e temos aceitado no coração que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo, o que realmente purificou os pecados de todos nós, o que nos chamou com santa vocação, o que nos deu eterna consolação, nos salvando para sempre, como diz Efésios 2:8. E todas essas verdades, os seus não aceitaram. Os judeus, que fazia parte da linhagem de Cristo, de Jesus de Nazaré segundo a carne, não o aceitou, mas nós aceitamos. E vamos à primeira leitura de Isaías, capítulo 56, verso 1, a vocação dos gentios. E veja que logo acima do verso 1 está descrito em negrito a vocação dos gentios. Então, por Deus, todos nós temos uma vocação a viver na nova aliança, a viver na graça de Deus. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes
a manifestar-se. Então Deus aqui estava falando para um povo já de imediato, desde lá de Isaías, a um povo não judeu, a um povo gentil, afirmando que a sua justiça estava prestes a manifestar-se. E que justiça é essa? A nova aliança, a graça de Deus. Então Deus já estava lá atrás, já sinalizando que a sua salvação, que a sua justiça iria se manifestar. E Deus fala diretamente nesta profecia para o povo gentil. Porque Deus, amado, Deus é Deus de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos. Porque foi Ele que criou todos. Mas a princípio Deus criou uma classe e a escolheu para ser adorado, no caso o povo judeu. Mas no decorrer da mensagem, entendemos que todo aquele que se aproxima com sincero coração de Deus, em qualquer lugar deste mundo, esse aí é o verdadeiro adorador. Verso 2: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, mantendo o juízo e fazendo a justiça, Verso 3: Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Então, Deus aqui já nessa leitura está dizendo: não fale o estrangeiro isso. Porque nos dias atuais, amados de Deus, o que é que muitas pessoas dizem? Será que Deus me ouve? Será que Deus me ouve? Deus ouve todas as pessoas nesse mundo. E muitas vezes ouve também até aqueles que não estão na igreja, congregando, firmado por ter se desviado. Mas o desejo de Deus, amado, é que todos venhamos estar congregando, como diz em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, é como diz o título, a vocação dos gentios. E a vocação de todos os gentios é congregar. Porque está escrito: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10:25. Então, estamos em momento de reconciliação com Deus e viver a vocação a que Ele nos conduziu a estar trazendo a sua graça para os nossos ouvidos, porque os judeus o rejeitam, mas nós, os gentios, não. Assim eu declaro sendo a sua vida. Então, desde lá atrás, amado, Deus já se mostrava não fazer acepção de pessoas. Isso nós vemos também claramente na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 17. Peço que você abra nessa evidência, por favor. E você vai ver aqui que Deus já não fazia acepção de pessoas desde lá de trás, quanto mais no dia de hoje. E o que mais se vê no dia de hoje é as condenações das autoridades religiosas para com o povo. Você é um pecador, você acha que Deus vai ouvir a sua oração? Pecador, se arrepende, se batiza nas águas, senão você não terá a resposta de Deus na sua vida. E em graça, nós sabemos que não é assim que funcionam as coisas. Em graça diz: aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, lavado o corpo com água pura, ou seja, com a palavra, com a verdade. E muitos que se achegarem à igreja, vida cristã em Cristo Jesus, vai entender acerca desse assunto, batismo em água, porque para eles, para as pessoas serem ouvidas e participar do reino, tem que tomar o banho nas águas, Mas você, meu irmão, entenderá que o batismo nas águas, que até Jesus participou, isso foi antes da cruz. Nos dias atuais, a palavra da graça de Deus traz o conhecimento para o nosso coração, que essa prática religiosa não tem mais valor e força alguma para purificar alguém, porque a nossa purificação já aconteceu acerca da morte e ressurreição de Cristo. Quando o sangue dele é derramado, todos nós somos purificados do pecado. Como diz lá em Romanos 6:3. A purificação dos pecados para sempre, como diz em Hebreus 9:26. Se aconteceu na cruz com o sangue de Cristo derramado, então das águas já perdeu seu valor faz tempo, há mais de 2000 anos.
se estabeleceu superior, o sangue de Jesus, nos purificando para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, como nós estávamos aqui meditando, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus de todos os povos, e línguas e nações. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, e assim diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então veja que aqui Pedro, nessa leitura, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Ele é o Deus de todos os povos. O Deus que quer que todos se acheguem às suas verdades, às verdades que libertam. Em o nome de Jesus. O Evangelho da graça de Deus, que Paulo recebeu e pregou e está registrado na Bíblia para o nosso alimento espiritual. Assim eu declaro sendo a sua vida, amado de Deus. Peço que você abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 42, verso 1. Vamos a essa evidência, a vocação dos gentios. Isaías 42, verso 1. E assim diz, amado de Deus, nessa evidência, falando aqui de Cristo Jesus, né? O servo do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então veja que já aqui na profecia de Isaías, Deus está dizendo que Cristo Jesus promulgará o direito para os gentios. O direito de quê? De ter acesso à sabedoria de Deus, de entender e compreender a sua graça que hoje nós entendemos. Cristo promulgou esse direito em nossos corações, abrindo o nosso coração para compreender o Evangelho da graça. Então, desde lá de trás, nessa profecia, Deus já estava estabelecendo todas as coisas. Como ele veio para os seus, judeus, e os seus o rejeitaram, ele nos promulgou o direito, uma vocação de ser chamado pela graça e de viver pela graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim tudo ficou estabelecido, amado de Deus. Isaías 42, 6, aqui pertinho também. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Então Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu Cristo como luz para os gentios. Então, amados de Deus, a graça de Deus, ela tem se manifestado em qual nação, em qual povo? Para com todos. Não tem mais aqui acepção de pessoas para uma classe de pessoas apenas lá de Israel, judeus, que seja. Não, Deus é Deus de todos os povos. Luz para os gentios, ou seja, um povo não judeu. Aqui pertinho também Isaías 49, verso 6. E assim diz. Aqui é uma profecia falando do apóstolo Paulo, porque o que temos aprendido de Paulo é que ele era extremamente zeloso nas tradições dos seus pais. No judaísmo ele era extremamente zeloso. Assim como também são muitos pregadores da religião. São zelosos naquilo que lhe é pedido, ordenado pelas suas autoridades. Mas tudo em vão enquanto não tiverem em seu coração a graça de Deus revelada para servir a Deus em espírito e em verdade. Tudo o que eles fazem é em vão. Até o apóstolo Paulo diz, olha, falsos irmãos. E Jesus também, né? Cegos guiando outros cegos. Ambos cairão no barranco. Eles podem ser zelosos, né, da tradição religiosa, como Paulo também era. Mas para Deus não tem valor algum. E nessa leitura que vamos fazer aqui, em Isaías 49, verso 6, enxergamos isso. E assim diz ele,
Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te deis como luz para os gentios. Veja só, a vocação dos gentios, né? Receber a graça de Deus, receber aqueles que são enviados, aqueles que pregam o evangelho da graça. Também te dei luz como luz para os gentios, para seres minha salvação até as extremidades da terra. Veja que é para todas as nações mesmo, né, amado? Um povo não judeu. Assim diz o Senhor, o Redentor de Santo Israel. E aqui, no verso 3, para que venhamos entender que aqui o trabalho que Paulo realizava antes do conhecimento da graça era em vão, né? Porque essa profecia se remete a ele. Porque em vão estava Paulo trabalhando, porque está se referindo a ele, não está se referindo a Cristo, porque o trabalho de Cristo, desde o princípio, nunca foi em vão. Verso 3: E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, está vendo aqui, ó, de balde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Então aqui, quem foi constituído como luz para os gentios? Paulo, como diz lá em Gálatas, né? Ele se apresentou aos discípulos de Jesus, Tiago, João, Pedro, estenderam a destra de comunhão para Paulo, a fim de que eles fossem para os judeus e Paulo para os gentios. E assim aconteceu. Amém? Então quem foi que trabalhou em vão? Eu mesmo disse, verso 4, no capítulo 49, de balde tenho trabalhado, inútil, e vãmente gastei as minhas forças. Assim é todos aqueles, né, que estão na religião. Eles trabalhando de balde, né, sem nenhum valor, inútil, têm gastado eles as forças deles. Mas somente em graça temos paz, alegria, certeza que somos amados por Deus em todo o tempo. Somente o Evangelho da Graça nos revela isso. E quem está na religião está sim sendo apacentado com ventos de doutrinas, com palavras que destroem a paz, a alegria. Tudo deles é inferno, demônio, é capeta, é diabo, é maldição hereditária. Então a mente das ovelhas que estão nesse lugar é bombardeada de palavras malditas. Mas em graça não, amado. Em graça diz que você é um anjo eleito, Deus mais que vencedor, que já está salvo, que o diabo já foi destruído, que o que te cerca nos dias de hoje atuais, somente as hostes celestiais, os anjos, criados por Deus para ministrarem salvação em nossas vidas. Essas são as palavras da graça de Deus, palavras que trazem vida e não morte, e não sofrimento. Gálatas capítulo 2, verso 9. Vamos a essa evidência. Gálatas 2:9. A vocação dos gentios. E assim diz Paulo aqui, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, porque Paulo recebeu a graça de Deus, ele diz isso logo a princípio, né? O evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, a princípio da leitura de Gálatas aqui. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para os judeus, né? Porque eram os judeus que tinham essas práticas de circuncidar os seus primogênitos. Então, amados de Deus, Paulo, por Deus, foi constituído como luz para os gentios, e nessa leitura aqui se confirma uma vez mais, a fim de que fôssemos para os gentios. Louvado seja Deus que assim aconteceu. Então veja, amados de Deus, desde o passado, Deus já estava estabelecendo que o Evangelho da Graça seria nos dado, seria nos apresentado, e que temos, por Deus, uma vocação para receber essa palavra e viver por ela. E eu recebo que assim vai acontecer na vida de todos. Não tem mais essa questão de adorar a Deus lá em Israel,
somente nos muros das lamentações que os nossos pedidos serão ouvidos. Não existe mais isso de subir ao monte santo como foi as práticas do passado, religiosos, porque os homens de Deus tinham essas práticas de subir aos montes, né, para poder adorar a Deus. Monte Sinai. Hoje, havendo as guerras que existem lá, não tem mais essa questão de querer ir para Israel nas igrejas nos dias atuais, para poder clamar a Deus. Com a guerra que se encontra lá, cadê a fé? Cadê a coragem? Não creem tanto em Deus? Não dizem que somente lá Deus vai responder? Mas devido às guerras que está acontecendo por lá, infelizmente, né, isso tem acontecido. Ninguém quer saber mais do monte. Ah não, amados, está escrito, né, que bendito serás na cidade e no campo. Em qualquer lugar que você colocar a planta dos pés, você tem uma bênção. Então veja, amados, aí nós vemos a hipocrisia, né, porque vemos tantas correntes, tantos pedidos feitos nas campanhas, nos sacrifícios, dizendo eles que vão para Israel. Mas agora ninguém mais quer ir para Israel, né? Para os muros das lamentações. Louvado seja Deus que nos deu o entendimento que o Evangelho da Graça nos dá, que em qualquer lugar que nós dobrarmos o nosso joelho, com sincero coração, em oração, Deus nos responderá. E eu declaro que assim aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre aproximando com sincero coração. E bendito você será, na cidade ou no campo, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 3 e 6. Bendito serás ao entrares e a saíres, bendito serás na cidade ou no campo. Ou seja, você é um bendito em qualquer lugar, amado, porque hoje nós adoramos Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em qualquer lugar Deus está, porque Ele está dentro de nós. Hoje nós somos o monte santo de Deus, a presença dEle se encontra em nós, não é mais em montes, em penhascos. Deus, Ele se encontra dentro de cada um de nós. E louvado seja Deus pela sua perseverança, porque você, amado, tem uma vocação por Deus, porque o Evangelho dele foi direcionado para um povo não judeu, um povo gentil. E cabe a você ouvir a voz de Deus, abrir o coração para a palavra da graça, porque ela tem um cumprimento a realizar, transformar a sua vida, mostrar que Deus existe na sua vida, em todos os momentos da sua vida, na alegria, na tristeza, nas aflições. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, nunca nos abandonando. Porque muitas são as aflições do justo, mas a palavra diz que Ele o livra de todas. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.